Bem-vindos ao podcast H2O. Eu sou Michelle Hermann, CEO do Laboratório H2O, e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Andréia Arcaro Toneto, que é engenheira ambiental, parceira do Laboratório H2O. E seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigado, Michelle. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e a gente bateu um bate-papo aí bem bacana. A gente que se sente muito honrado pelo teu convite e pela tua aceitação de vir aqui, prestigiar e passar um pouco do que é a Andréia e da empresa da Andréia aqui para nós. E vamos falar um pouquinho sobre a Preservare, que é a tua empresa de consultoria ambiental, quando que ela iniciou, qual foi o sonho que tu tinhas, né, no início da tua formação da engenharia ambiental, o porquê que vamos fazer uma consultoria. Vamos lá. Na verdade, quando a gente se forma, né, na faculdade, a gente sai meia perdida no meio de trabalho, né, na área no mercado, a gente fica meia perdida. Mas quando eu iniciei a faculdade, eu sempre quis algo relacionado ao meio ambiente, porque eu sempre gostei muito de tudo que fosse relacionado ao meio ambiente desde criança. E entrei na engenharia ambiental, acreditem ou não, pessoal, eu tranquei meio semestre, tá? Fui fazer moda. Olha, fui fazer novidades. moda. Fui fazer moda, fiz moda meio semestre, vi que não era a minha área realmente e voltei para a engenharia ambiental. E ali, né, me formei e disse assim, meu Deus, e agora? O que fazer, né? Por onde começar? Estagiei numa empresa. Logo em seguida fui convidada, né, para trabalhar em uma outra empresa, onde eu fiquei nessa empresa por 2 anos e meio. Depois saí e logo que saí já dei a cara a tapa aí ao mundão. Eu já fui em busca de clientes, divulgar. Comecei sendo autônoma realmente, não existia Preservare, era só a Andréia. Mas sempre buscando divulgar, fazer palestra, principalmente na área de agricultura. Como a nossa região é muito forte, sou de Turvo, é muito forte na área de agricultura, então foi esse o caminho que eu comecei a achar. Parcerias com sindicatos, com outros empresários que eu já tinha conhecimento, e fui botando dando a cara a tapa, né? Levando um público bem bom ali para a região, né? Exatamente, um público bem bom para a região. E comecei assim, foi dessa forma que eu comecei a divulgar o meu nome. Depois passou um tempo, né? Eu acho que eu estava trabalhando aí autônoma praticamente uns 2 anos, eu acredito que nem isso. Veio a necessidade, o número de clientes foi aumentando e veio a necessidade, então, de abrir uma empresa. Mas como, né? Eu comecei tudo do zero, não teve ninguém. Foi em que ano, mais ou menos? Foi em... Menina do céu. A gente até se perde no tempo. A gente depois do... A gente até se perde no tempo, mas foi em 2018. 2018, em junho de 2018, foi quando eu abri o escritório físico da Preservare. Legal. Em junho de 2018. É uma empresa recente, Exatamente. mas que tem o sucesso todo que a gente tá vendo, né? Para quem acompanha as mídias da Preservare, vê o sucesso. E também o que a gente conversa no meio ambiental e conhece do profissionalismo de vocês e vê que parece que faz anos que vocês já estão lidando com isso. Nossa, isso é... Assim, eu digo que é o maior prêmio que que eu posso, e toda a minha equipe, né, que não estou sozinha, que a gente pode ouvir. Esse é o maior prêmio. Eu sempre falo, né? Deixar um legado, né? Deixar um legado, né? Então, quando a gente escuta isso, eu sempre falo para elas, porque o nosso time, gente, é todo de mulheres, tá? São top as mulheradas lá. Nosso time é todo de mulheres. Então, eu sempre falo para elas, né, que é sinal que a gente está no caminho certo e é ali que a gente tem que continuar. A gente não pode se dispersar, né? A gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta e a gente tem que ir em busca dela sem procurar ficar comparando com ciclano ou com fulano. Seguir aquilo que realmente a gente está focado e é o propósito, né? É o nosso propósito que a gente quer para a empresa. Hoje vocês trabalham, tem tu e mais quantas colaboradoras, parceiras ali tuas? Hoje nós estamos com a atual contratação, a gente está em 7. Olha.
Em 7 no Legal. escritório. Uhum. Então, eu olho, né, lá para trás e vejo, 5 assim... anos com as 7, né? E aí é uma Exatamente. equipe formada com que tipo de profissão? Tem 2 engenheiras ambientais. Tem uma engenheira química, mas ela atua voltada mais para a área ambiental, que ela é a coordenadora de projetos lá no escritório. E tem a parte financeira, que é minha irmã, que é contadora, que trabalha junto comigo. Na verdade, quando eu iniciei a empresa, eu iniciei com ela. Ela que foi o meu pontapé, assim, porque daí eu estava naquela... eu tenho que abrir a empresa lá em 2018. Preciso abrir a empresa. Só que eu já estava trabalhando, né, prestando assessoria em tempo fixo em algumas empresas. Então, meio período eu ficava disponível para uma empresa só. E tinha 2 dias na semana que eu ficava disponível para outra empresa. Então, sobrava pouco tempo para mim estar dentro do escritório. Eu, assim, meu Deus, como eu vou fazer? E daí a minha irmã veio e disse assim, mana, vamos abrir eu e tu juntas? Vamos abrir juntas, eu te ajudo, eu fico no escritório. E foi, guria. No dia que, olha só, no dia que a gente abriu a empresa, porque daí a gente começa a adiar, a procrastinar muitas vezes. É o medo, às vezes, de dar aquele primeiro passo, Exatamente. Né? No dia que a gente abriu a empresa, eu lembro que ainda não tinha chegado todos os móveis, que a gente comprou lá um armáriozinho, foi... Conforme dava o dinheiro, a gente ia fazendo, ia colocando as coisas, né? E ela disse, mana, vamos abrir. Vamos abrir. E no dia que abriu, eu tava viajando, menina. Ela abriu a empresa sozinha, assim. E no primeiro dia que ela abriu a empresa, já teve cliente. E dali para frente foi cliente direto, assim. Porque o pessoal... a gente via a necessidade de realmente ter um espaço físico. Porque eu fiz uma parceria com o sindicato lá do Turvo. E eu atendia... Ficava perto do sindicato, eu lembro, Sim, né? eu morava... eu morava do ladinho, praticamente. E daí eu atendi os clientes lá no sindicato. Só que começou a ficar difícil, a gente viu a necessidade e foi assim que a gente abriu. E começamos assim, daí depois a minha irmã foi para... não deu 1 ano do escritório aberto, ela inventou de ir para a Itália. Daí eu disse, ai meu Deus, e agora? Eu vou ficar sozinha, né? O que eu faço? E deu certo que eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé, sempre rezei muito, sempre pedi, né, para Deus muitas coisas. Então, muitas das coisas que eu tenho hoje é por isso, é pela fé que eu tenho. E eu assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu pedi, assim, me manda alguém, um sinal. E nisso veio um insight, né, na minha cabeça. Disse assim, uma amiga minha que estava desempregada tinha falado comigo para ver se eu sabia de algum emprego. E eu entrei em contato com ela. Tem uma vaga na minha empresa, assim, tal, minha irmã tá saindo, enfim, né? E ela aceitou. E ela topou. Tá até hoje. Olha que é a Chay. A Chay? É a Chay. A Chay, ela tá até hoje. Uhum. Então, tá até hoje e tá crescendo dentro da empresa. Sim. Tá crescendo. E ela também é engenheira ambiental? Não, ela é secretária, só que ela lida bastante com projetos na área de agricultura. Então, por exemplo, CAR, ela que faz, né? Explica para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, né? O que é o CAR, né? Porque vai falando as siglas aí. É porque para nós é tão comum, né? Para quem está na área já sabe o que é, né? É o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Toda propriedade, né, imóvel rural, precisa ter o CAR. Né? Ali tem todas as informações, né, da propriedade, constam ali. O tamanho, qual é o número da matrícula, proprietários, área de vegetação nativa, área consolidada, né, área de plantio, simplificando, né, para o pessoal que nos ouve. Sim. Então, todas as informações da propriedade estão dentro desse documento que é o CAR. Como se fosse um cadastro mesmo, que vai dar tudo o que aquela área ali vai fazer, produzir. Isso, é um cadastro... Até, inclusive, o que vai produzir ali, ou não? Não, daí isso não. Não, é só se tem a área consolidada que a gente chama, que são as áreas produtivas, né? Certo. Que pode ser pastagem, pode ser... Mas qualquer área rural, vamos dizer, se for um lote, né, digamos assim, mas tem que ter esse cadastro. Tem. Se for área rural, precisa tem que ter o CAR, tem que ter o bem cadastro amplo, ambiental. Né? A parte que o engenheiro ambiental pode atuar, né? O CAR, na verdade, qualquer não foi designado só para o engenheiro ambiental ou só para engenheiros, né? Qualquer pessoa pode fazer. Até pode fazer. Até eu estava numa reunião no órgão ambiental e a gente estava discutindo sobre isso. Porque
parece que é algo tão simples, né? Quando lá atrás foi designado, né, o Código Estadual, a legislação diz que qualquer pessoa poderia fazer, porém não é. Porque, por exemplo, tu precisa informar a área rural consolidada dentro do CAR. Mas eu te pergunto, Mi, tu sabe o que é uma área rural consolidada? Eu não trabalho nessa área rural, então eu não sei. Então, imagina. Imagina a pessoa que vai, qualquer pessoa Exatamente, fazer o cadastro, né? qualquer pessoa fazer o cadastro. Então, tem que tomar muito cuidado nas informações. Também tem que designar o que tem de fauna, flora, essas coisas ou não? É só da mais parte de simples vegetação. mesmo? Tem Vegetação tem que colocar se tem curso da água, se tem nascente. Todas essas informações, né, da propriedade, ela vai ali dentro. É uma base de dados a nível estadual, nacional. Fica tudo ali registrado. Só que esses caras, eles vão passar por uma análise, né? A homologação que a gente chama, para depois vir o aderir ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Só que o governo, né, o Estado, enfim, está empurrando com a barriga porque não tem. Hoje seria para o IMA estar analisando, porém o IMA não tem corpo técnico suficiente para analisar. Exatamente, todas, né? Imagina. Ver se realmente tem essa questão lá no que foi cadastrado. Ver o que foi cadastrado errado, o que precisa ser arrumado, corrigido, ver se realmente aquele proprietário do imóvel rural vai precisar aderir ao PRA ou não. Então, são diversas informações que tu tem que analisar. E lá atrás fizeram do CAR uma coisa tão simples, mas que, na verdade, se a gente for analisar hoje, pegar o nosso Código Estadual do Meio Ambiente, as leis referentes, né, não é tão simples assim. E com certeza, eu estava discutindo no órgão ambiental, isso aí, na hora que pegar para analisar, vai dar uma dor de cabeça tamanha. Vai ser difícil o CAR que não vai ter erro. Vai ser difícil. Por isso tem que ter esse profissional realmente para avaliar. Exatamente, para avaliar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, isso mesmo. Fazer isso mesmo. Daí aí vocês têm essa expertise lá e atendem todo o pessoal nessa área, né? Isso. Até na parte de licenciamento de aviculturas também. Processos de aviários, né? Isso, processos de aviários. Tem a parte da outorga, né? Como a nossa região é uma região forte na parte de agricultura, principalmente risicultura. Então, a parte de outorga, meu Deus, pega muito, assim. E lá a gente faz todos esses procedimentos. A gente fez, olha, sem mentira nenhuma. Em toda a região ali, Sombrio, São João do Sul, Praia Grande, Araranguá, Maracajá a gente fez... Turvo, Meleiro, Ermo. A gente, se não chegou perto de 1.000 outorga, olha, mais próximo. E as outorgas é para poço artesiano não, as nascentes, lagoas, águas superficiais que vão correr dentro daquela zona rural? Eles têm que fazer a outorga também. Eles vão fazer a outorga da onde eles estão fazendo a captação, né? Tá. Então, por exemplo, eles estão fazendo normalmente lá na nossa região a captação é mais em recurso hídrico. Então, eles vão fazer e aí usa para processo industrial ou para outros tipos de processo? Não, para processo agrícola realmente. Mesmo. O processo industrial também precisa, sim. Né? Esse eu entendo que é o básico, né? Que o pessoal é obrigatório fazer. Se tu vai utilizar no processo industrial, tu vai utilizar uma quantidade maior, né? Então, tu precisa fazer a outorga. Agora, no caso do avicultor ou do agricultor, ele também tem que fazer uma outorga daquela água. Ele também precisa fazer uma outorga. Ele vai utilizar no processo da agricultura. Exatamente. Então, a não ser que seja de uso insignificante, né? Dependendo da vazão, daí se descarta, é dispensado, né? A outorga. Se não, todos precisam realizar o procedimento de outorga. Seja captação de água superficial, subterrânea, seja para fins, né, de agrícolas ou para fins industriais. Todos precisam estar outorgando. Os casos que não precisam de outorga eu tenho um poço lá na minha residência, eu utilizo para minha família, a vazão ali é abaixo, né, como uso insignificante, enfim. Daí não é necessário. Agora, nos casos que tu faz a captação, que tu altera ou a quantidade de... Tu vai mexer, né? Tu vai mexer na quantidade, exatamente. Ou a qualidade, precisa de outorga, precisa estar outorgando. E assim, mais simplificado esse termo, outorga seria... Como se eu fosse licenciar aquele processo de extração daquela água. Na verdade, isso mesmo. Tu vai licenciar o teu ponto de captação.
Tornar aquilo ali um processo que seja legalmente visível nos órgãos ambientais. Exatamente. Né? Quando tiver alguma fiscalização. Não, eu tô apto, eu posso, estou autorizado a fazer isso. Exatamente. Certo. Resumindo, seria isso mesmo. Porque às vezes o pessoal vai... O que é outorga, esse palavrão aí? É uma palavra meio difícil, né? E aí, né, para quem vai assistir, vai ver que é uma coisa simplificada falando dessa forma, né? Exatamente. Precisa licenciar, precisa outorgar, precisa outorgar. Deixar isso... como se fosse uma licença, só que com um nome diferente, vamos tratar assim, né? Sim. Daí seria referente à água em si, né? O ponto de captação. Né? E há muitas dúvidas que ocorrem lá no laboratório. O pessoal vem e pergunta: eu tenho uma nascente na minha residência, enfim, na área que eu comprei, que eu adquiri, e eu quero ver se ela é mineral. Eu quero fazer um processo nela que eu possa vender essa água posteriormente. A gente até orienta, né, que tem que fazer primeiro uma análise mais simples dessa água, até para ver se tem algum tipo de contaminante nessa água, porque eu entendo que quando você faz essa extração dessa água para fins depois, para consumo, tornar ela mineral, tu não vai torná-la mineral. Ela já tem que ser mineral. Já tem que ser mineral, ela tem que ter as características já de uma água mineral. Isso mesmo. Então, por exemplo, se deu algum resultado que ficou muito discrepante fora de uma água mineral, já não vai poder passar o restante dos processos todos que tem que fazer, né? Exatamente. Então, normalmente, eu não sei se tu já pegou algum processo assim, o que é indicado para realizar de análise? Porque a gente normalmente faz ensaios de fluoretos, a gente faz o basicão do rótulo da água mineral. Sim. Né? Então, a gente faz aqueles itens ali, condutividade, se tem uma condutividade mais alta, a gente já entende que ela tem vários sais dissolvidos na água, e isso vai caracterizar, ela pode ser uma água mineral, porque ela tem bastante sais minerais dissolvidos, né? Sim. A questão de coliformes, por exemplo, eu posso depois acabar tratando essa água e tornar ela uma água mineral, digamos assim, se ela tiver só uma presença de coliformes? Acredito que possa, né? Sim, a gente já teve casos de clientes nossos, né, que o poço, ele desistiu, tá? Porque é bem burocrático. Sim. E ele acabou desistindo aí no meio do caminho. Mas a situação dele foi a seguinte: ele tinha as características, né? Então, os sais, tudo dava como água mineral. O Lamin, inclusive, chegou a fazer vistoria 2 vezes, né, lá em loco. Tiveram que paga estadia, paga tudo. Tudo, né? E o que acontece? O poço dele era bem profundo, estava no meio das rochas, realmente, e a gente acredita que foi uma contaminação na perfuração do poço, que deu coliformes. Porque imagina, ele está ali confinado, né? Estava em cima de um morro, não tinha... não tinha nenhuma fonte nenhuma fonte de contaminação. Exatamente, perto, não né? tinha nenhuma fonte de contaminação próxima ali. Então, acreditava-se que a contaminação ocorreu no momento da perfuração, que pode acontecer isso. Então, o que eles buscaram, né? Por um período, tratar com ozônio e fazer uma nova análise para ver se ia desaparecer esses coliformes. E desapareceu. E realmente, daí eles fizeram uma nova análise, né, de acordo com o que o Lamin, né, pede, os parâmetros, né, que são vários, são muitos. E fizeram uma nova análise e deu como água mineral. Só que daí eles decidiram por não levar o processo adiante. Eles já tinham feito o requerimento na área, que é o requerimento da ANM, que não adianta tu solicitar uma vistoria do Lamin sem antes tu ter o requerimento da área. O Lamin nem vai. Qual é o passo a passo normalmente? Então, primeiro chega para nós essa análise de água. Então, a gente faz uma análise mais simplificada. Sim. A partir do momento, a gente indica o cliente de fazer, olha, então, a partir daí agora começam os processos, né, de toda a parte de licenciamento, autorização dessa questão da água. Então, qual é o passo a passo que ele vai fazer a partir do momento que ele fez uma análise mais simplificada? Deu que pode ser um potencial mineral. Sim. Né? Então, o que ele vai fazer a partir daí? Para quem quer fazer, né? O que né, a gente indicaria? Nessa análise, na verdade, já fazer a completa
que o Lamin exige. Já fazer uma completona. Já fazer uma completona. Porque senão, tu vai ter um custo para fazer o requerimento, por exemplo, da área. No requerimento já tem que constar a análise. Não, nessa parte não. Daí vai a critério do cliente também. Sim. Né? Não, eu só quero fazer só uma simplificada. Pode também. Mas, às vezes, quando ele precisar, lá na segunda etapa, de uma análise conforme o Lamin exige, pode ser que já dê algum probleminha e que ele não identificou e que ele já teve um custo né, para os processos anteriores. Sim. Então, às vezes, tem um custo maior de início, mas pelo menos garante, do que esperar ter um custo maior lá na frente. Então, mas a primeira etapa, né? Qual seria? Faz essa análise mais completa, identifica, água, né? Identifica se realmente ela tem as características de água mineral, se vai passar no Lamin. O Lamin, ele aceita somente ensaios acreditados em metro, né? Isso. Né? Então, exatamente. O laboratório certificado em alguns parâmetros ou tem que ser o completo? Será o escopo inteiro? Essa aí eu vou ficar te devendo. Essa aí eu vou ficar te devendo. Eu me recordo deles quererem o escopo completo. E aí existe uma dificuldade também de encontrar laboratórios que têm um escopo completo acreditado pelo A 17.025, né? Pelo Inmetro, né? O laboratório H2O tem, né? Tem o seu escopo acreditado pelo Inmetro, porém não são todos os ensaios para ensaios de águas minerais, né? Sim. Então, não sei se o Lamin aceita já de início uma análise completa, assim, sem estar o escopo inteiro também. Esse aí eu vou ficar te devendo aqui, mas a gente pode dar uma olhadinha para informar. A gente também vai comentando ali no canal. Ali exatamente, isso mesmo. Qualquer dúvida, né, podem colocar ali. Mas assim, a gente simplificando, né, as etapas. Então, faz essa análise, posteriormente, né, tem que fazer o requerimento junto à ANM, né? Então, a ANM é o que seria? É a Agência Nacional de... Vamos parecer as siglas. Agência Nacional de Mineração, a ANM. Então, se faz primeiro, né, esse requerimento, porque às vezes tu vai olhar, a área está requerida e tu nem sabe. É uma pessoa física, por exemplo, que quer ver se a sua água tem as características de água mineral. Mas às vezes vai lá, tem um requerimento, só que é para um outro tipo de mineral, de minério, né? Não é específico de água mineral. Então, primeiro tem que estar olhando isso. Se a área está requerida, se não está, e solicitar esse requerimento, então, junto à ANM. Se tiver requerido, sabe, assim, daí não consegue fazer uma extração. Daí, se tiver requerido, vai ter que pedir a anuência do proprietário, né? Na verdade, do proprietário, né? Do requerente. Né? Isso, do nome do titular de quem está o requerimento. Então, sem esse documento, não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, por isso que eu falo, às vezes, das questões dos custos, né? Sim. Porque aqui, para pedir o requerimento, tu tem que apresentar uma planta, um projetinho. Então, tudo isso envolve profissionais. Já vai precisar de cara de um geólogo. Então, tudo isso precisa de profissionais, né, específicos. E que, inclusive, a gente tem na Preservare. Contato a Preservare, né? Depois, esse requerimento ele tem que ser aprovado, né, pela ANM. Então, o requerimento dele é aprovado, ela emite um alvará de pesquisa, que é o quê? É um documento que ele tem validade pode ser de 1 a 3 anos, para apresentação do relatório final de pesquisa, que é o quê? Nesse relatório final de pesquisa, a gente vai ter que apresentar vários estudos, dependendo sondagem, e comprovar realmente, por exemplo, água mineral. Comprovar que realmente lá se trata de água mineral, ou que realmente lá onde a gente fez o requerimento existe seixo. Então, a gente tem que provar, né, para a ANM que existe aquele minério lá na área. Daí, depois, né, dessa etapa do relatório final de pesquisa, né, onde a gente tem que apresentar vários estudos, análises, às vezes sondagens, enfim, cubagem e por aí vai. É uma série de documentação. Daí, a gente apresenta, né, daí o licenciamento ambiental ele já pode entrar aqui junto, ele pode começar, porque também é um processo demorado, então ele a partir do momento que tu comprova que realmente tem o minério que eu quero, então já pode começar, né? Se o empreendedor quiser, depende da pressa dele, iniciar o processo de licenciamento. Porque depois, lá após a aprovação, né, para começar realmente
beneficiar, extrair, né, o minério, vai precisar da licença. Tu não vai conseguir colocar a tua lavra em operação sem o licenciamento ambiental. As duas coisas vão andar junto. Vai ter que fazer os dois processos. A ANM vai exigir, vai ter que fazer os dois processos. Então, tu não consegue andar separadamente. Eles se comunicam. E, às vezes, né, tudo isso, às vezes, demora um pouquinho até sair a portaria para te começar a lavrar. Nesse período... Acho que esse pouquinho aqui, uns 6 meses? Não! É mais? É mais ainda. Né? É um pouquinho. 2 anos. Um pocão. Então, nesse período, dá para ser pedido a guia de utilização, né? Que ela tem validade por 3 anos, enquanto não sai a portaria. E tu pode minerar. Só que precisa, de qualquer forma, do licenciamento. E o licenciamento está demorando também para isso. 2 anos também não. Tá mais rápido. Não, tá mais rápido. Né? É que agora, assim, ó, o licenciamento ele vai depender muito da qualidade do projeto que tu entrega. Porque quanto mais redondo tu entregar, quanto mais informações, quanto mais informações, quanto mais tu seguir a instrução normativa, colocar ali coisas que não vão gerar dúvidas, né, na hora da análise do técnico, vai diminuir as chances de o técnico ter que emitir algum ofício com alguma informação técnica pedindo esclarecimentos sobre aquele ponto específico. Então, o que a gente procura sempre fazer lá no escritório? Veio uma informação técnica, né? No próximo licenciamento referente àquela atividade, a gente já sabe mais ou menos o que o órgão ambiental, o técnico, né, viu de dúvidas, e a gente já no próximo projeto, a gente já esclarece e já encaminha o mais correto possível, o mais redondo possível, para que o técnico analise e não precise ter essa geração de ofício, porque daí, o técnico gera ofício, coloca no sistema, dá prazo, daí a gente tem que abrir, daí a gente responde. Daí, às vezes, a gente também está com uma carga, tu não consegue responder na hora. Daí depois tu protocola de novo. Daí até o técnico voltar no teu processo de novo, demora um pouco. Sim. Então, por isso que a gente prioriza muito, muito mesmo a qualidade nos trabalhos lá na Preservare, né? Eu falo para todas as meninas. Às vezes a gente demora um pouco mais, né? Mas entrega com qualidade e explica para o cliente. Fica uma coisa mais completa. Que fica uma coisa mais completa, porque lá na frente a gente não vai ter retrabalho. E o órgão ambiental, quando ele pega um trabalho mais completo, um técnico do órgão ambiental, dá gosto, né? Sim. Dá gosto. Ele analisa ali, os técnicos do órgão ambiental não tem dúvida. Libera, no caso. Eles não gostam de estar emitindo informações técnicas, porque eles também têm um monte de demanda. Então, eles querem pegar o projeto, analisar, aprovou, passa para frente, despacha, exatamente. Então, a gente procura sempre trabalhar dessa forma. Então, quanto mais redondo tiver o projeto, mais rápido vai sair a licença. Claro, depende também da demanda do órgão ambiental. Dos técnicos dentro do órgão ambiental. Mas, realmente, não é um processo, vai sair de um mês para o outro. Não esquece. A gente sempre fala para os nossos clientes, por mais que a gente encaminhe o processo redondo, quanto maior a dificuldade do projeto, né, do licenciamento, mais tempo vai demorar para analisar. Então, às vezes, tem alguns que saem em 6 meses. E aproveitando, assim, que tu falou, né, que sai em 6 meses, qual foi, assim, o processo que tu teve maior dificuldade, assim, que teve o maior pepino, assim, que deu trabalho, que foi punk, assim, Meninas, aquele que vamos cansou, levou, sei lá, quanto tempo, assim, mais tempo para sair, assim. Vamos lá. É difícil, porque, olha... porque você trabalha também bastante com prefeituras, né? A gente trabalha bastante com prefeituras, bastante mesmo. Mas aí participa de processo de licitação e aí ganha esses licenciamentos, ou é porque por demandas assim, né? Que tu está lá dentro, de sindicato, essa parte toda de... Não, depende, porque daí por prefeitura vai depender muito do valor, né? Então, dependendo de alguns trabalhos, tem que participar de licitação. Dependendo, ou pregão, né? Que a gente chama, enfim.
Outros já não, outros já é contratação direta. Sim. Então, vai depender muito do tipo de trabalho e o valor. Uhum. Né? Mas a maioria que a gente pega não é por licitação. Uhum. Né? Compra direta. Uhum. E compra direta. Sim. E assim, por incrível que pareça, é indicação. Legal. Às vezes, um prefeito ou uma pessoa vai indicando para outra. Então, muitas das demandas que aparecem lá no escritório, às vezes eu me cobro, né, demais, prospectar mais clientes e tudo mais, que é uma dificuldade, ainda mais agora, grávida, né? E a gente sempre procura isso, tá prospectando novos clientes, mas graças a Deus, a maior parte da nossa demanda é por indicação. Uhum. É por indicação. Até eu tenho... já alguns clientes vieram falar, né, comigo, assim, com a gente lá no escritório. Disse assim, não, eu falei com fulano de tal, disse que fez contigo. Falei com ciclano de tal, fez contigo. Disse assim, sou da tua aqui. A gente fica feliz. Sim. A gente fica feliz porque quando indica, é sinal que gostou do trabalho. Sim. Então, a gente nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Sim, sim. Então, pode ser que um ou outro cliente a gente não vai agradar. Uhum. Mas a gente não se apega muito a isso. A gente tenta ver, ele não se agradou, mas por que ele não se agradou? Onde também uma dificuldade gera um aprendizado. Exatamente. Né? Então, às vezes teve aquela dificuldade, mas gerou um aprendizado naquele tipo de serviço, né? Isso. É importante também pegar aquela dificuldade e transformar num potencial de atividade para licença, para fazer os serviços de vocês também na Preservare, né? Exato. E eu sempre encarei a vida também dessa forma, né? Tanto profissional quanto pessoal. Sim, sim. Pegar essas dificuldades e pesar na balança realmente. E ver, tá, mas me apareceu essa dificuldade. O que eu posso fazer com ela? O que eu posso aprender com ela? Né? Para não... Ou às vezes para a gente não errar de novo, porque ninguém é perfeito. Então, a gente já errou, né? Acho que a pessoa que disser que nunca errou vai estar sendo hipócrita. Sim, imagina. Então, a gente já errou mas a gente não insistiu no erro. Opa, eu errei. Aonde é que eu errei? O que eu posso melhorar? E focar no que eu posso melhorar. Porque a gente ficar focando muito no erro, tu não vai pra frente. Sim. Então... Mas teve, assim, uma coisa, assim, um problema grande que, às vezes, a licença não foi para frente devido àquela área não conseguir ser licenciável. Teve alguma dificuldade, assim, ou vocês conseguiram reverter? Porque a gente já teve alguns podcasts, né, conversando com alguns profissionais que teve, né, a questão de um recurso hídrico que tinha ali e não teve como fazer um loteamento naquela área. Não, isso acontece bastante. Pois é. Daí, o que a gente sempre faz, né? Eu costumo sempre falar para os clientes. Eu não faço, por mais simples que seja o projeto que a gente vai fazer da parte ambiental, sem fazer uma vistoria na área. Não faço. Pode ser uma certidão de conformidade ambiental, que é um dos processos mais simples. Né? Mas sem fazer a vistoria na área, a gente não faz. Porque tu pode ter surpresas. Né? E uma dessas surpresas pode ser essa questão realmente de curso d'água, de APP, de nascentes, que é o que mais acontece. Né? Na nossa realidade da parte ambiental, é o que mais acontece. A gente vai fazer a vistoria na área e, às vezes, lá se depara com um curso da água. Já aconteceu de eu fazer uma vistoria. Talvez esse seja talvez um dos mais complicadinhos, assim, porque o profissional que pegou anteriormente, ele simplesmente correu. Ele disse, não, isso aqui não vou pegar, ficou inseguro, enfim, né? E correu e o cliente veio nos procurar. Veio nos procurar e a gente foi na área, verificou a necessidade dele. Ele queria instalar dois aviários de avicultura. Ele queria instalar 2 aviários na propriedade dele. Só que em Costa de Morro, normalmente, né, tem várias, onde tem encosta de morro, ou tem nascente, ou tem curso da água, enfim. E lá tinha, se a gente olhasse a base de dados da SDE, lá aparecia que existia realmente curso da água, drenagens, né, canais de drenagens, que são águas da chuva. Enfim, era um terreno que deixava duvidoso. Tu não sabia o que era curso da água, não sabia o que era drenagem. E o que aconteceu? Ele veio nos procurar, a gente fez a vistoria, né, in loco, e a gente identificou que, de fato, ia precisar de um estudo chamado laudo hidrogeológico.
que é uma das expertise, né, da Preservar. A gente faz muito. Faz bastante esse tipo de trabalho. Bastante esse tipo de trabalho. E ia precisar de um laudo hidrogeológico para realmente identificar o que ali dentro da propriedade dele era curso da água e o que não era, para ver se ele, mesmo identificando esses cursos da água, deixando o APP, se ele conseguiria instalar, né, os aviários dele. E foi o que a gente fez. Inclusive, no laudo que a gente fez, a gente identificou cursos da água que não estavam cadastrados na base de dados. Que isso acontece muito. A reunião que eu saí do órgão ambiental hoje foi referente a isso. Simplesmente, a gente vai entrar com 4 processos de licenciamento, porém, na base de dados não está cadastrado como drenagem, porém, em loco é um curso d'água. Porque a gente já foi em loco e identificou que é um curso d'água. Então, não dá para confiar só nas informações que tu tem disponível, ou às vezes só pelo que o cliente fala, não é por mal que o cliente fala, né? Porque para ele realmente aquilo lá pode ser que seja uma sanguinha, pode ser que seja um valo, uma capoeirinha. Então, a gente nunca sabe. Então, sempre faço vistoria na área, sempre. Por mais... É bem importante, né? Pra quem vai começar na área. Principalmente para quem vai começar. Por mais simples que seja o processo. Porque tu não sabe a surpresa que tu vai encontrar lá em loco. E a gente já encontrou várias. Esse caso foi um caso de sucesso. Né? A gente conseguiu identificar os cursos da água, mesmo delimitando as APPs, ele conseguiu construir os aviários, né? Ficou, nossa, super agradecido. Legal. Teve uma outra situação que a gente estava cadastrado como curso da água, mas não era curso da água. Né? Então, a gente conseguiu provar. Era um canal de drenagem, daí é água da chuva, né? E a gente conseguiu provar que era um canal de drenagem para o órgão ambiental. E a licença ambiental dele saiu. Nossa, muito agradecido. Enfim, esse a gente ganhou até uma bonificação. Que legal. Ganhamos até uma bonificação. E já ganhamos rodízio de pizza também. Faz uma amizade com o cliente, já ganha um monte de coisa. Exatamente, faz uma amizade, assim. E o pessoal, às vezes... Porque resolve o problema. Isso né? que... Esse que é o importante, né? O diferencial, acredito, né? Exatamente. Preservar é resolver esse problema. É tu entender a dor do teu cliente... Né? E para te entender a dor do teu cliente, tu tem que conversar com ele. Às vezes, tu tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de amiga, um pouco de tudo. Sim. Tu tem que conversar com ele, tu tem que entender a dor dele e tu tem que procurar resolver a dor dele. Se tu conseguir resolver a dor dele, mesmo dando a resposta que ele não quer ouvir, tu ganhou a confiança dele. Sim. Tu ganhou. Então, a gente não faz isso, mas depois, o próximo trabalho, tu pode cobrar o valor que tu quiser. Ele vai fazer contigo. É que a transparência, a ética, né? De tu resolver aquilo e falar realmente o que está acontecendo, né? Isso. Tentar burlar, dar um jeitinho de fazer o processo. Já aconteceu. Às vezes, esconder um curso d'água. E aí, depois... Já aconteceu, inclusive, de a gente explicar para o cliente e dizer assim, olha, na tua área, a gente com nosso geólogo e tudo mais, ó, na tua área tem um curso da água, então isso aqui vai inviabilizar o teu loteamento. O que ele fez? Foi lá, procurou uma outra pessoa, da questão do jeitinho. Claro, isso a gente descobriu depois, né? E agora tá lá parado. Por quê? Porque o órgão ambiental verificou que realmente se tratava de um curso da água. Então, não adianta. Às vezes as pessoas prometem fácil. Assim, da pessoa ter o curso d'água. Eu vou fazer uma drenagem. Aí passa esse curso d'água meio escondido, assim. Já. Pra depois tentar licenciar ainda. Já. Agora eu lembrei de uma situação que a gente pegou, que tu falou das mais difíceis, que na verdade ela ainda está em andamento e a gente está, se vier o resultado positivo que a gente está esperando do Ministério Público, vai ser uma baita de uma comemoração. Porque foi um desafio realmente, assim, bem grande para nós lá da Preservare, né? Algo novo. Vai tirando aí, vai lembrando. Eu vou lembrando. Quando a gente tá grávida, a gente fica meio esquecida. Isso mesmo. Sei, porque das 2 gravidezes que eu tive foi assim, a gente esquecia muito. É tenso. Mas esse em particular, eu acredito que foi assim também um dos mais difíceis. Esse de avicultura também foi, mas esse foi mais ainda. Foi um processo de retificação, né, de um curso da água irregular, ou seja, não tirar o licenciamento.
envolve órgão público e tudo mais. E o que aconteceu? O processo foi rolando, foi apresentado isso, foi apresentado aquilo, só que ninguém estava dando volta no negócio. E daí apareceu essa demanda para nós no escritório e a gente marcou, foi em loco, marcou várias reuniões. Primeiro, o que eles queriam, né? Nosso cliente queria que o curso onde eles retificaram permanecesse no mesmo local da retificação. Porque se eles voltassem para onde era, né, ia inviabilizar toda uma infraestrutura que eles estavam já no projeto. Não, alguma coisa já. Tá. Mas o que estaria dentro da PP ainda não. Só que ia inviabilizar. Né? Era um projeto grande, enfim, né? Que isso ia beneficiar, inclusive, o município e tudo mais. Ia inviabilizar. O que a gente fez, né? E o órgão ambiental também solicitou um laudo, né, conforme o anexo do IMA, Instrução Normativa, ali um laudo, mesmo que o curso, a gente conseguiu provar, olha só, a gente, claro, foi vários estudos, vários profissionais envolvidos, mas a gente conseguiu provar que mesmo com a retificação do curso da água, mesmo com a retificação, isso não alterou vazão e não alterou a qualidade. Então, que seria mais viável da questão também da parte ambiental, porque o outro que estava lá já estava todo assoreado, enfim. Então, seria mais viável tu manter o teu curso da água onde ele estava retificado do que tu ter que alterar para o traçado original dele novamente. Exatamente. Colocar ele em outro local, passar esse curso de água para um outro local, facilitou e melhorou a qualidade dessa água. Exatamente. Conseguiram provar isso também. A gente conseguiu provar isso. Claro, é um processo que ainda é demorado, porque envolve processo judicial, Ministério Público, então tem que analisar, mas a gente conseguiu provar através de ensaios, medições, através da parte técnica, justificar tecnicamente realmente que era possível. Claro, não tem... isso vai tudo uma decisão judicial, né? Não tem um furo na lei que a lei diga, não pode, não pode. Sim. Enfim, mas a gente conseguiu provar. E agora está em... Então, ainda está sendo para nós um desafio, porque ele ainda não chegou no final, conclusão, né? Na conclusão. Então, se no processo realmente, né, o juiz disser assim, não, pode se manter aqui, o que a gente vai fazer? Recuperar as margens. Né? Daí a gente vai recuperar as margens, apresentar um PRAD para poder fazer a recuperação ali das margens, mas manter ele retificado. Legal. Então, se a gente conseguir isso, vai ser uma grande vitória para toda a equipe Preservar. Então, esse foi um desafio está sendo um desafio bem grande ainda. E lá na Preservare, o que brilha os olhos de projetos? Seria essas dificuldades, realmente, esses desafios? Exatamente. Tem um desafio, estamos junto. Estamos juntos, isso mesmo. Seriam essas dificuldades, esses desafios. Entrou lá um estudo novo, um projeto novo. Nossa, a gente adora. Gosta da novidade. A gente gosta da novidade, porque faz a gente sair da zona de conforto. Sim. Faz a gente procurar mais, pesquisar mais, ver o que a gente pode melhorar. Então, se eu pegar projetos lá de 5, 6 anos atrás que eu fiz, para hoje, é de rir. É de rir, eu olho e não acredito. Então, porque no começo... Exatamente, ali, né? Mas é isso. Só que a gente sempre procura estar melhorando sempre. Sempre buscando dar o nosso melhor em cada projeto, em cada trabalho, em cada demanda que a gente entrega, né? Por mais simples que seja, a gente sempre procura dar o nosso melhor e fazer diferente. Fazer diferente para resguardar o cliente, para nos resguardar também. Como eu falei, às vezes a resposta que a gente tem que dar para o cliente não é aquela que ele quer ouvir, mas infelizmente, felizmente, né? A gente está sendo transparente com ele. Então, essa transparência não tem nada, né, que pague isso. E esse é o nosso caminho. A gente está bem, como é que eu vou dizer, bem fixada nesses valores, né, dentro da Preservar, assim. Ética, transparente, comprometimento com o cliente, qualidade na entrega, no atendimento, de uma forma geral. Então, é muito cobrado isso, né, lá dentro da Preservar. Eu cobro muito delas.
essa parte. A gente está sempre procurando melhorar e evoluir em cada... Por mais que eu tenha eu já tenho todo o modelo, né, do estudo ambiental. É a mesma atividade, já tenho todo o modelo. Mas o que eu posso melhorar? Nem que seja um parágrafo, um item, mas vamos melhorando aos poucos. O que eu posso estar melhorando nesse, no próximo? Sim. E assim sucessivamente. Porque qualidade tu vai sempre buscar, né? Tu nunca vai chegar no 100%. E tem alguns projetos que vão ser encabeçados aí nesse ano de 2023, além, claro, do Baby, né? Que tá vindo aí, né? O Ben-Hur, né? O Ben-Hur tá vindo aí, gente. Além desse projeto, tem outros projetos também na área da Preservare, assim, que vocês vão desenvolver ou estão deixando mais para os próximos anos? A gente tem projetos de expansão, né? A gente quer expandir cada vez mais para outros estados do Brasil. Parceiros, né? A gente tem parceiros em outros estados também. Sim. Então, o projeto, na verdade, que a gente tem é de expansão. Legal. Só que eu tinha feito meio que um cronograma no ano de 2022, né? Para estar mais fundo. Eu tinha até viagens marcadas para outros estados. Sim. Para fazer essa expansão. Só que daí veio o Ben-Hur, daí eu tive que dar uma segurada. Mas agora a gente está fazendo também um treinamento, na verdade, um planejamento estratégico da empresa, definindo aonde a gente quer chegar, quais nossas metas, como que a gente vai fazer para chegar lá, os isso objetivos. É importante, né? Exatamente. A empresa é muito importante. Isso. Então agora a gente está trabalhando forte, né, com um profissional específico para fazer esse planejamento estratégico da Preservare, para dar um norte. Eu sei, eu sempre soube onde eu queria chegar, sempre soube. Desde criança, na verdade. Desde quando eu tentei o meu primeiro emprego. Foi um auxiliar de dentista. E naquela época eu descobri, eu acho que eu tinha o quê? 16 anos. E naquela época eu descobri que eu não servia para ser CLT. Não servia para ser empregada. Eu queria empreender. Queria empreender. Só que não sabia que o nome era esse, né? Queria ser empreendedora. Então, foi aquela época que eu descobri. Né? Hoje, a gente, com um amadurecimento maior, a gente olha para trás e a gente percebe que foi naquela época, né? Mas foi com 16 anos, naquela experiência que eu tive no consultório odontológico, que eu percebi isso. Disse assim, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero crescer. E foi assim, tudo que... Eu vim de uma família muito simples. Sim. Muito simples. Meu pai e minha mãe, agricultores, tudo que eu me espelho muito neles. Então, eles batalharam muito, né? A minha faculdade, para dar a minha faculdade e da minha irmã, batalharam muito, muito mesmo. Teve uma época que a gente passou até... Fome, graças a Deus, a gente nunca passou. Mas dificuldades realmente de, às vezes, tu não ter dinheiro para pagar a conta de energia. Sabe? Então, coisas que às vezes a gente não sai aí aos quatro ventos falando, né? Mas é importante as pessoas conhecerem. É importante, né? Conhecer a trajetória. Porque às vezes hoje, nossa, a pessoa está naquela posição e não sabe as dificuldades que passaram. Isso mesmo. Os sonhos que às vezes tiveram que abordar no meio do caminho, as dificuldades que os pais tiveram, ou as dificuldades lá do início, quando começasse a empreender. Talvez abdicou de algumas coisas para conseguir traçar os objetivos dentro da empresa. Todo mundo, né, vai passando por essas trajetórias, né? Não nasce em berço de ouro, não nasce em berço esplêndido. Isso mesmo. Mas isso eu acho que constrói a nossa vida. Né? E sempre também buscando Deus, como tu falou, né? Que Ele que faz e permite todas essas coisas acontecerem. Isso mesmo. Até mesmo as dificuldades acontecendo, a gente consegue, com Ele, com a ajuda dele, a gente vai conseguindo subir mais um degrau, né? Grãozinho por grãozinho, a gente vai conseguindo conquistar aquilo que foi um sonho e aquele propósito que ele colocou na nossa vida. Isso mesmo. Eu sei sim, que a minha vida ela começou a mudar a partir do momento que eu deixei de me olhar como vítima e passei a olhar mais, essa dificuldade está no meu caminho. O que eu tenho que fazer com ela? O que eu tenho que aprender com ela? Esse é o meu processo. Sim. Nada acontece na vida por acaso. E hoje eu vejo que todas as dificuldades que eu passei lá atrás,
inclusive depressão, tentar suicídio e tudo mais, eu vejo que isso me transformou e foi para me deixar mais forte, me preparar para o que vinha, né, para frente. Sim. Porque dificuldade a gente vai ter a vida inteira. Só que eu acredito muito que tu tem que aprender a lidar com ela, e o que muda é como tu enxerga essas dificuldades. Sim. E se tu tá bem firmada na fé, bem segura, bem confiante, porque se tu tiver muita fé, segura, confiante, olha, é difícil que te derrube. É muito difícil. Pode te dar um choque. Pode vir, né? Claro, pode vem vir, os obstáculos. Pode vir, mas tem que ter. Se Deus está contigo, a gente vai, né? É isso que é importante. Quanto maior o teu propósito, maior tuas dificuldades e maior os teus obstáculos. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. E quando eu aprendi a olhar, levar a vida, né? Tanto na parte profissional, a empresa, quanto na minha vida, quando eu aprendi a olhar dessa forma, eu só voei. E daí só voei como amadurecimento pessoal, como mulher, como profissional, como uma líder dentro da empresa. A gente percebe muito isso, assim, nas mídias de vocês, a gente percebe a evolução e dá para ver quem é a Andreia. Então, a gente vê muita luz, assim, no que tu expõe, naquilo que tu consegue ajudar as pessoas, porque a gente vê a empresa, né, a Preservare, como uma empresa que auxilia e ajuda muito as pessoas. Né? Eu vejo também, às vezes, tu fazendo eventos, né, com os estudantes, com as crianças. Então, isso é bacana de ver. Né? É uma área que eu sou apaixonada, inclusive. A parte de projeto de educação ambiental, assim, eu sou bem, bem apaixonada. Então, quando tu perguntou ali, se tem projetos para esse ano, na verdade, tem vários, menina. A cabeça de uma empreendedora não para, sabe? Eu tenho vários, assim, projetos. Mas eu acho que o Ben-Hur também, ele veio na minha vida, né, o meu filho, para me ensinar. Para me ensinar também a desacelerar um pouco. E dizer, Deus, né, dizendo assim, Andreia, tô te dando Ben-Hur, tu desacelera, tu vai conseguir tudo o que tu quer, mas vai com calma. Mas cuida também do que eu tô te dando. Cuida também do que eu tô te dando. Cuida de ti, cuida do filhinho que eu tô te dando. Isso é importante. Essa visão e conseguir conciliar. Porque às vezes a gente quer viver uma vida acelerada e só trabalho, e esquece da gente, esquece daquilo que Deus está dando. Exatamente. Então, aproveitar esse momento que tu estás passando realmente para voltar para si. E cuidar bem da tua saúde, cuidar bem desse bebezinho que vai vir aí maravilhoso. Enxergar melhor, né? Agora como mãe. E bem, bem bacana, assim, ouvir toda a tua história, ouvir tudo que tu tá passando aqui para nós, né? Eu já te conhecia, mas, assim, não conhecia toda a tua história. Inclusive, tu me conhecia numa salinha pequenininha. Tu tem que voltar lá. Agora nós estamos numa sala bem maior. Alguns anos atrás, né? E a gente teve esse primeiro contato e foi muito legal. E aí depois fui te acompanhando toda a tua evolução nesse processo. Tu viu de pertinho, né? Muito legal mesmo, assim, bacana. É um prazer ter te recebido aqui, da gente conversar. É uma honra estar aqui. Olha, foi muito legal mesmo. E, assim, para quem quer contratar a Preservare, quais são os canais de comunicação? Passa aí para nós também. Então, pessoal, a gente tem um site, tá? preservareeng.com.br. Então, ele ainda não está 100%, a gente está melhorando ele aos poucos, mas ele já está no ar. Pode nos achar por lá. Pelo Instagram também, lá no Instagram já tem um linkzinho que direciona direto pro WhatsApp. E Facebook, também a gente tem Facebook. E essas são as nossas redes principais, né, para o pessoal aí que quiser nos localizar, né? O Instagram tá Preservare Engenharia. Lá tem muito conteúdo, pessoal, muito mesmo, a minha prova disso. Então, desde conteúdos de feed, a gente sempre tenta levar, né, numa linguagem mais simples possível, para que, como a gente tem muitos seguidores, clientes e futuros, né, também clientes, enfim, pessoas simples, que não são técnicos. Então, a gente sempre procura tentar trazer de uma forma mais simples o possível. Os podcasts que tem lá também, sempre trazer também de uma forma mais simples possível, para que a gente tenha um alcance maior. Tem programa na rádio também, né? Tem programa na rádio, exatamente. A gente tem um programa na Rádio Imigrantes, que é lá de Turvo, 94.1 FM. E esses são os dias, assim?
São já agendados. É toda segunda-feira de cada mês. Né? Toda legal. segunda tem inclusive no feed lá da Preservare, tenho já a agenda. Uma vez por mês o programa. É uma vez por mês. Tem lá no feed. Já tem lá no feed para acompanharem, para não perder os conteúdos. Exatamente. Né? Mas a gente sempre disponibiliza os conteúdos ali no Instagram também. Então a gente, projetos, nossa, menina, tem infinitos, né? Tem infinitos realmente, pessoal, infinitos mesmo. Agora tem um projeto que vou compartilhar aqui com vocês, que é esse que já está em andamento, que é em parceria com uma amiga minha, que eu sempre falo para todo mundo, né? Eu sempre tive no meu coração algo muito forte, que eu vim para ajudar, sabe? Eu sempre me vejo dessa forma, de ajudar de alguma forma as pessoas, seja levando conhecimento, mas de alguma forma eu gosto de ajudar. E a gente está com um projeto que é para mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mas não só mulheres empreendedoras que têm seu próprio negócio. Porque uma dona de casa não deixa de ser uma empreendedora, uma CLT não deixa de ser uma empreendedora. Então, o nome do nosso projeto é Batom em Negócios. Eu tenho parceria junto com a minha amiga, a Josi, é uma ótima profissional também. E isso já é algo que veio, assim, foi de Deus realmente. Porque eu e ela, a gente teve a mesma ideia de fazer esse projeto. E quando eu tive a ideia, a primeira pessoa que eu pensei foi ela e ela vice-versa. Que legal. Exatamente. E a gente começou, então, a tirar esse projeto do papel. A gente já teve um encontro, vai ter agora um próximo encontro, que em breve a gente também vai mobilizar ali no Instagram, que é construir uma rede de apoio. Lá em Turvo? A princípio, a gente está com encontros online. A gente marca... exatamente. Então, a gente teve o primeiro, né, para apresentar o projeto, né, para primeiro grupo que participou, inclusive superou nossas expectativas, a gente ficou muito feliz que superou, assim. E agora a gente vai abrir, então, vaga para o segundo grupo. É um grupo meio fechado, não, né? Mas que a gente está enchendo aos pouquinhos. Quem tem interesse de participar, mas é uma rede de apoio, realmente, para a gente, como mulheres, estarem se auxiliando mais em relação às dificuldades do dia a dia. Eu aprendo com a tua história, tu aprende com a minha, eu te ensino. É mulher ajudando mulher, né? É mulher ajudando mulher. Ter essas conexões e é bem importante, né? Exatamente. Não é um mundo competitivo, mas sim um mundo onde a gente se coopera, a gente se ajuda. A dificuldade que uma passou, a outra ajuda a outra a enfrentar aquele desafio. Então, é bem bem bacana, assim. Bem legal. Então, desse projeto aí. Participa! Vamos participa! Nesse projeto também, né? Exatamente. Então, a gente fez a primeira reunião, foi muito bacana mesmo. A gente conhece histórias inspiradoras, porque às vezes a gente acha assim, eu passei por tanta coisa, será que só eu passei? Sim. Mas tu conhece tantas histórias de gente que passou coisas piores, gente que passou, às vezes, coisas menores, mas que para ela não deixou de ser pior. Então, conhece histórias lindas, maravilhosas, inspiradoras, e que isso te ajuda, né, a continuar. Motiva, poxa, né? mas se ela passou tudo isso, meu Deus, o que é o meu problema perto do dela? Sim. Não é nada. Então, é esse o objetivo. E a gente solidificar cada vez mais, assim. Então, eu e essa minha amiga, assim, estamos com as ideias aí referente a esse projeto, né? Legal. Muito para frente, assim. Legal. Transformar vai ele dar mais uma coisa que vai dar certo. Vai ser muito legal. Amém. Já deu certo. Muito obrigada, Déia. Olha, é luz no caminho de todo mundo. Essa mulher vai voar, gente. Amém, gente. Amém. Olha, pessoal, muito obrigada também para quem nos acompanhou até aqui. É um prazer enorme a gente dividir essas experiências com todos os que vão passar aqui pelos nossos podcasts. Deus os abençoe, fiquem com Ele, honrem todos os passos que vocês derem na vida. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, vai estar tudo disponibilizado também nos nossos canais de YouTube, no Instagram, alguns insights também referente ao nosso podcast. Muito obrigada, Déia. Parabéns. Imagina. Eu que agradeço. Eu também conheço um pouquinho da tua história. Né? Sei que é uma mulher muito corajosa, uma empreendedora, exatamente. Então, é isso. A gente tem que se procurar, né? Como mulher, sempre tá se ajudando e se apoiando. E acho que muitas vezes, nos nossos dias atuais, falta isso, né? Ver como concorrente e não como amiga.
como alguém que tu possa se inspirar. Sim. Então, o propósito, né, o meu propósito, o propósito desse projeto novo que está em andamento é realmente esse. Então, tenho somente a agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui. Por mim, eu ficava muito mais tempo, porque tu sabe que eu gosto de conversar, né? Mas a gente já está extrapolando. Depois a gente marca para falar sobre esse outro projeto aí também. Show de bola! Vamos fazer isso, vai ser uma honra. Daí eu trago a minha colega também. Isso, vamos falar, vai ser legal. Vai ser uma honra. Gente, somente agradecer então. E qualquer dúvida, a gente está aí à disposição, sempre, 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 sempre. É isso aí, sucesso. Fiquem com Deus. Sucesso. É isso aí.